Vamos lá, boa tarde, então, boa tarde a todas, boa tarde. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite, obrigada, Camila, aqui também, por estar junto nessa tarde de hoje. Então, como a Fernanda falou, eu sou a Patrícia Strauss e eu trabalho, pesquiso já há muitos anos sobre direito das mães. Eu sou doutoranda pela URGS e a minha tese, o que eu pesquiso é exatamente direito das mães, direito da maternidade. Então, quando a Fernanda me convidou para que eu pudesse falar um pouco sobre os direitos das mães, enfim, e também relacionar com as políticas de apoio na academias, ainda que poucas, né, o que nós poderíamos pensar que existe, eu fiquei muito feliz, especialmente pela minha situação. Eu sou mãe de uma menina autista de 10 anos de idade, então ainda mais, né, isso me tocou para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, eu queria compartilhar aqui alguns slides, deixa eu só colocar para nós aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, tá aparecendo certinho. Tá, muito obrigada. Então, qual que é a ideia aqui, então, que eu gostaria de compartilhar? Eu pensei em trazer primeiro um panorama geral e depois falar de algumas legislações, enfim, nada muito longo, o que nós podemos nos apoiar, né? Então, eu acho que isso é sempre muito importante, onde que a gente pode se apoiar quando se trata de direitos das mães, né? Então, nós podemos, muitas vezes, esperamos o bom senso, esperamos, talvez, um pouco de empatia, esperamos, né, que as pessoas olhem para a gente de uma outra forma, olhem para as mães de crianças, enfim, de filhos com deficiência de outras formas, mas nem sempre isso acontece. Então, a legislação nos traz a base para que a gente fale que nós temos algo, né? Nós temos algo. A legislação é algo que eu falo muito que é o óbvio, tem que ser dito, porque nada do que está aqui é novo, né? Não são circunstâncias inovadoras que vão encher as mães de direitos. Aqui falo mães, mas claro, mães, pais, cuidadores, né? Mas vou utilizar em especial a palavra mãe. Então, mas é o que nós temos de base nesse momento, né? E a partir dessa base a gente pode ir construindo outras possibilidades, né? Inclusive uma das ideias também desse workshop é que se possa pensar, talvez, em alguma proposta para uma política, né? Para políticas que possam auxiliar mães, pais, cuidadores de pessoas com deficiência, certo? Então, eu começo aqui com um panorama geral, né, com relação às pessoas com deficiência no Brasil. Esses dados são muito recentes, são dados aqui que foram divulgados em julho desse ano, julho de 2023, né, pelo IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Pessoas com Deficiência 2022. E nós temos um panorama, vários indicativos, há vários índices ali que são colocados, eu peguei alguns, né, para que a gente pudesse ter aqui uma ideia de base. Então, se tem 18,6 milhões de pessoas, né, com algum tipo de deficiência no Brasil, e aí se começa a mostrar nesses dados as desigualdades entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Né? Então, os dados mostram que o analfabetismo em pessoas com deficiência, o índice é de 47,2%, e já pessoas sem deficiência é 12,5%. Né? Mercado de trabalho, né, que está muito relacionado ao nosso ponto de hoje, ao nosso workshop de hoje. Então, a participação no mercado de trabalho para pessoas com deficiência é 29,2%, já para pessoas sem deficiência, 64,4%. Depois, também com relação ao sexo feminino, né, você verifica que há uma incidência maior, que se tem mais pessoas com deficiência, 10%, sendo que do sexo masculino é 7,7%, né? E aqui só alguns dados finais com relação a esse pequeno panorama, são as dificuldades, né? Quais são, então, essas barreiras que são encontradas? Para crianças entre 2 e 9 anos, as dificuldades maiores são na comunicação, compreender e ser compreendido. E já para pessoas, não é, maiores de idade, 60, 69 anos, a maior dificuldade seria andar ou subir degraus, né? Então, são todas, não são quaisquer crianças, não são quaisquer idosos, são pessoas com deficiência. E esses seriam os indicativos, segundo o IBGE, de quais seriam as maiores dificuldades de acordo com a faixa etária, né? E, dito esse panorama, agora, então, se passa para as legislações, né? Então, o que nós temos, o que se fala
no Brasil, o que nós temos que pode nos apoiar, que pode servir de suporte, ou para que se possa ir atrás de alguma decisão administrativa para alguma situação específica, ou para que se possa judicializar, né? Porque, infelizmente, muitas vezes tem que ser, sim, o judiciário que vai ter que decidir uma situação específica, né? Então, qual é a base? E eu começo de baixo para cima, perdão, de cima para baixo. Então, eu começo primeiro, não é, que nós temos no direito o que se chama de hierarquia das leis. Então, primeiro nós temos uma convenção que vai ter aqui uma aplicabilidade no Brasil desde que ratificada, né? Então, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, e ela foi ratificada pelo Brasil em 2008, um decreto legislativo, depois o presidente da República ratificou. Então, uma vez ratificada, ela foi internalizada. Então, a partir daí, o Brasil tem que seguir o que se tem nessa convenção. E quando se fala nas legislações, uma palavra muito importante que vem, que é uma das professoras, digamos, muito... queria utilizar um adjetivo aqui, mas, enfim, uma das professoras muito conhecidas, eu vou dizer, na URGS, que é a professora Cláudia Lima Marques, e ela trata muito sobre diálogo de fontes, né, ali no direito. E o diálogo de fontes, né? Claro que tem muitas colocações sobre isso e muitos níveis de explicações, mas a princípio é um diálogo, né? Se vai dialogar entre legislações a partir de critérios. Então, quando se tem uma convenção, quando se tem a Constituição, quando se tem leis menores, essas leis todas podem dialogar entre elas de forma a maximizar o que se quer. O que se quer proteger, neste caso? A pessoa com deficiência, né? E a gente já vou, né, daqui a pouquinho também falar desses pais, mães, cuidadores de pessoas com deficiência, né? Mas vejam só, então esta convenção, no preâmbulo dela, reconhece, né, que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras por elas encontradas. Essas barreiras impedem tais pessoas de atuar plenamente na sociedade em igualdade de oportunidade com outras pessoas. Um ponto importante da convenção, e que depois foi também adotado pelo Brasil, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que nós temos uma situação de que a deficiência não é olhada, enfim, com relação à pessoa em si, mas sim com relação a quando ela é exposta com a sua interação com a sociedade, né? E isso vem da convenção, e o Brasil, porque o Brasil tinha uma política e tinha legislações diversas. O Brasil não seguia digamos, esse tipo de pensamento antes da convenção e antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência nas suas legislações, né? Aí bem específico em legislação. Então, a partir da convenção, né, como fala a própria convenção, a falta, a deficiência, não se situa no indivíduo, mas sim em seu relacionamento com a sociedade. Né? A partir desta visão que integra os direitos humanos, a convenção, então, ela mudou muito aí dos pensamentos com relação a como que se deve ter a tutela jurídica, a proteção jurídica das pessoas com deficiência. E eu tirei alguns pontos que eu achei interessante da convenção, né, e que tem relação com também o nosso assunto de hoje. Então, essa disparidade, né, entre sexos, ela reconhece de forma expressa que mulheres e meninas com deficiência, elas estão expostas a um risco aumentado se comparado com homens. Então, então ela traz uma perspectiva, né, de diferença ali, portanto, na própria convenção. E os perigos incluem a possibilidade de sofrer violências, abusos, maus tratos ou também explorações, né? E fala que as crianças com deficiência devem usufruir de todos os direitos humanos em igualdade de oportunidades com outras crianças, né? E essa perspectiva de diferença entre sexos, em conjunto com outros esforços, deve ser, portanto, verificado. Essa perspectiva que se fala, né, muito também no judiciário hoje em dia, de verificar o tratamento desigual aos desiguais, né? Então, se tem uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, nós já temos uma disparidade ali. Há uma vulnerabilidade da pessoa sem deficiência. Depois se vai analisando essa vulnerabilidade em todas as suas camadas, porque, afinal de contas, segundo o que traz a convenção e os dados, as meninas, mulheres com deficiência, são ainda mais vulneráveis que os meninos e homens com deficiência. Então, essa vulnerabilidade, ela tem camadas, ela não é só vista de forma horizontal, mas sim de forma vertical. Então, isso também, segundo a convenção, tem que ser levado em conta. E importante aqui
que a convenção traz, que para mim eu acho que é bem relevante para o que se está estudando aqui, né? Que a família é o núcleo fundamental da sociedade, por isso tem direito de receber tutela da sociedade e do Estado. E por isso, né, a própria convenção fala que as pessoas com deficiência, mas não somente elas, também seus familiares, têm que receber a proteção e assistências necessárias. Isso é muito importante quando se fala de uma ideia de binômio, não é? O binômio da mãe e filho, da família e do filho, né? Porque não adianta um estar bem se o outro não estiver bem. Então, não adianta também que se destine simplesmente muitos direitos para uma criança com deficiência se a mãe não consegue ter acesso, no caso, a exercício desses direitos. Então, esse binômio tem que ser pensado, porque a pessoa com deficiência, ela faz parte de um núcleo, né? Seja um núcleo familiar, um núcleo comunitário, enfim, pertence à sociedade, e nós temos que quem está ali ao redor dela precisa de um extra apoio, né? Um extra apoio, porque, de novo, é a consagração do princípio da igualdade, se chama igualdade, né, no direito à igualdade material, que é o tratamento desigual aos desiguais. E aí, depois da convenção, né, indo, portanto, nesse andar relacionado à legislação, se passa para a Constituição, né? Então, de novo, de cima para baixo, né, se vai, portanto, tratando de quais são as leis que são aplicáveis. Tudo em possíveis diálogos, né? Então, se pensa que se vai judicializar, se vai solicitar, fazer algum pedido administrativo, não é? Essas legislações, elas podem ser usadas em conjunto de forma, repito, a maximizar a proteção, portanto, aí da pessoa com deficiência ou dos cuidadores da pessoa com deficiência, tá? Gente, então a Constituição Federal ela é de 88, tá? 88 que nós temos aqui é que ela é de antes, portanto, de o Brasil ratificar a convenção. Foi ratificada em 2008, depois 2009 pelo presidente. Então, ela é anterior. Então, nós temos ali alguns dispositivos que falam sobre a pessoa com deficiência, mas o que fala a doutrina, né, quando a doutrina, os livros, né, que tratam com relação a isso, eles falam que ainda não há aquela visão na Constituição que hoje se tem, né, de que a deficiência ela tem que ser vista em um comparativo, em uma análise com relação às barreiras que essa pessoa enfrenta ao tentar, enfim, atuar em sociedade. Então, a Constituição ainda não tem essa visão, né? Mas ainda assim ela traz vários dispositivos, vários artigos, né, dispositivos legais, que sim podem e devem ser usados e nos servem de embasamento para, portanto, que se tenha uma proteção da pessoa com deficiência e dos cuidadores, né? Então, por exemplo, aqui, artigo 7º da Constituição, que fala sobre direitos sociais, né? Nós temos ali no inciso 31, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, não só a salários, mas também com relação à admissão, né? Depois, mais para frente, artigo 23. O artigo 23, ele fala sobre as competências. A quem cabe, portanto, agir, a quem cabe legislar, a quem cabe fazer, né, tomar, digamos, atitudes com relação a determinadas situações. E aqui é falado que cabe a todos os entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, portanto, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui é o que se chama de competência concorrente, porque a União é responsável, o Estado é responsável, os municípios são responsáveis. Então, tudo isso, saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Todos esses entes públicos são responsáveis por isso e de forma concorrente, ou seja, a União não pode chegar e falar, não é comigo, é do Estado. Não, todos eles são responsáveis por imposição de nossa lei maior, a lei fundamental, que é a Constituição. Depois, um ponto aqui do artigo 37, né, avançando, eu peguei os principais dispositivos da Constituição que tratam sobre pessoa com deficiência. Então, o artigo 37 fala da administração pública, né, ali, então, caput, que é a cabeça do artigo, que me fala com relação aos princípios, e o inciso 8º fala que a lei reserva um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão, né? Então, nós temos uma legislação, sim, que diz que nós temos um percentual para
de ingresso, né, para cargos e empregos públicos que são destinados às pessoas com deficiência. Isso não só com relação a funções públicas, mas também empresas privadas. Aí tem um número, né, tem que ser acima de 100 pessoas, 100 empregados em empresas privadas, que tem que ter também aí uma obrigação de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Mas um ponto importante é que não é só esse percentual, é que critérios para admissão dessas pessoas também têm que ser diferenciados, né? Então, ainda que se tenha um percentual reservado, como essa seleção é feita, temos que ter uma inclusão para que essa pessoa participe desta competição, deste concurso, de forma igual, porque ela está em uma posição desigual. Então, se trata desiguais de forma desigual para que se dê para esta pessoa a possibilidade de competir, seja uma seleção de uma empresa privada, seja um concurso público, mas de competir de acordo, ou melhor, de competir em proximidade de igualdade com pessoas que não são deficientes, né? Então, é na seleção e também temos, portanto, aí essa reserva especial de vagas, tanto para cargos públicos quanto para empresas privadas, acima de 100 aí, empregados. Depois, avançando um pouquinho mais na Constituição, também se fala com relação à assistência social, né? Então, tem essa... E aí algumas críticas com relação à Constituição, porque, de novo, foi antes aí de o Brasil ratificar a Convenção das Nações Unidas. Então, o que se tem aqui é um caráter assistencial também, né? E fala no inciso 4º, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras, falava assim também, de deficiência, e a promoção de sua integração à vida comunitária. E aqui nós temos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso, comprova não possuir meios de prover a própria manutenção ou de lá provida por sua família, conforme dispuser a lei. Aí isso é uma outra lei específica, né, que é o LOAS, aí, o BPC, que se consegue preenchido determinados requisitos aí. Mas são garantias constitucionais trazidos aqui, portanto, na nossa lei. O que mais que nós temos na Constituição, né, que eu acho bem importante, o 208, que trata sobre a educação, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, o inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui se sabe, né, quem é mãe, pai, cuidador de uma pessoa com deficiência, ou até mesmo não sendo, né, por conhecimento aí público, se sabe que a inclusão, ela não é algo fácil de ser conseguido em escolas de rede pública e de rede privada, e aí até se pode pensar como sendo mais uma dificuldade que as mães, aqui de novo me restringe a falar de mães sem, eu falo de mães, mas sem restringir pais e cuidadores, mas dificuldade de mães também em ter essa verdadeira inclusão, né, em que não só o seu filho possa estar na escola, mas que ele possa participar de forma efetiva da escola, porque estar na escola não significa estar participando, estando integrado na escola. Então, esse ponto é um ponto bem importante, em especial quando se demanda, né, quando se vai pedir até ao judiciário, o artigo 208, inciso 3, para que se tenha uma inclusão efetiva deste filho, né, na rede regular de ensino. E aí vem o artigo 226, né, que fala a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, a família em todas as suas possíveis configurações, mas o que se tem no artigo 226, que tem total relação com o nosso assunto de hoje, é o fato de que a pessoa com deficiência, ela não é isolada, ela tem uma base familiar, um núcleo familiar, ou um núcleo de sociedade, ou um núcleo da comunidade, e essas pessoas que estão ali, portanto, elas precisam ter um tratamento diferenciado, porque é diferente, né? Porque você tem circunstâncias diferentes de famílias sem deficiência, né? Então, a partir do artigo 226, também se pode pensar nessa ideia de necessidade de tratamentos diferenciados. E aqui o artigo 227, primeiro parágrafo, inciso 2, ele fala, né, que são obrigações do Estado a criação de programas de prevenção, atendimentos especializados para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial, mental, bem como de integração social do adolescente, do jovem
mediante o treinamento para o trabalho, a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, esse parágrafo, nesse inciso, ele mistura situações, né, programas, enfim, e traz ali no finalzinho a eliminação de obstáculos, né, que depois trouxe muito o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também aí uma outra barreira que se tem, que é a discriminação, né? A eliminação de todas as formas de discriminação é o que fala a Constituição. Muito bem, e aí dando segmento, né? Dando segmento de novo, indo aqui numa ideia hierárquica de cima para baixo, então pós-Constituição você passa para as demais leis, né? E essa é a lei que muitos falam que foi uma virada de jogo com relação, portanto, às situações e como situações, definições, conceituações e como que se olha para a pessoa com deficiência no Brasil, que é a Lei Brasileira de Inclusão, não é? Também conhecida por Estatuto da Pessoa com Deficiência, vigor em 2016, né? E ela conceitua no artigo 2º dela, logo no seu início, ela traz o conceito. Então, a pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é um conceito fantástico, no sentido de que ele consegue contemplar a ideia da convenção de que a deficiência ela tem que ser olhada em forma correlata, ela tem que ser olhada através de barreiras. As barreiras que se tem, portanto, arquitetônicas, barreiras atitudinais, por causa delas, por causa dessas barreiras, a pessoa com deficiência não consegue a sua plena e efetiva integração. Então, essa lei, eu não vou me deter muito nela, né, mas essa lei, né? Então, ela primeiro traz muitas conceituações da pessoa com deficiência, ela traz o que é acessibilidade, ela traz quais são as barreiras, né? Quais são os tipos de barreiras, porque não são só barreiras arquitetônicas, são barreiras outras tantas, e que essas barreiras aí, elas têm que ser, de uma certa forma, mitigadas ou, claro, removidas, para que a pessoa com deficiência possa ter a sua plena e efetiva participação na sociedade. Então, ela é muito importante, ela guia, né, ali muitas outras legislações. Esse estatuto, ele mudou muita coisa em muitas outras leis, né? Então, o próprio Código Civil, ele foi modificado, falo Código Civil, sou professora de Direito Civil, ele foi modificado em 2015, né, por esse estatuto, porque nós tínhamos artigos no Código Civil que falavam quem eram os incapazes, né, quais são as pessoas que são incapazes. E nós tínhamos um rol de incapazes, dos chamados absolutamente incapazes. Enfim, se vai evoluindo. Eu estudei o Código Civil antigo e se dizia na legislação, quando eu fiz a faculdade, que são pessoas incapazes, loucos de todo gênero, né? Assim como mulheres casadas também já foram consideradas como sendo incapazes pelo Código Civil. Mas no tópico de pessoas com deficiência, nós tínhamos essa palavra, loucos de todo gênero, essa expressão, loucos de todo gênero, colocando as pessoas como sendo incapazes. Então, houve uma mudança, né? Uma mudança, porque o que acontecia no Código Civil, até recente, né? Essa lei ela entrou em vigor em 2016. Você tinha uma presunção de incapacidade. Então, a pessoa que se enquadrava naquelas situações que você tinha o ébrio habitual, o toxicômano, né? Enfim, várias pessoas que estavam ali, elas muitas vezes eram automaticamente tidas como sendo incapazes. E a partir desse estatuto, se presume capacidade. Se presume sempre capacidade, né? As pessoas são capazes. Talvez algumas pessoas, né, elas vão precisar, sim, de um apoio maior, aí se pode pensar em uma interdição, que a lei traz, um curador, mas essa inversão que trouxe o estatuto, ela foi uma virada muito grande, repito, de chave, porque a pessoa, enfim, né, por causa transitória, a pessoa, enfim, que você tinha a pessoa, chamava no nosso Código Civil até 2015, a pessoa excepcional, né, você dizia assim,
ela era incapaz, ela era tida como sendo incapaz para o Código Civil. Então, com essa lei, se presume, se retiraram os artigos, eles foram modificados do Código Civil, e se presume incapacidade, né? As pessoas são capazes. E talvez, repito, se for algo, né, muito sério, a pessoa não tenha discernimento efetivo, se possa, sim, então, se ela tem um curador, mas sempre levando em conta o que essa pessoa quer. Né? Então, é uma mudança muito grande após o Estatuto, numa ideia, assim, né, de segmento do que traz a Convenção. E aí, então, eu passo para o mercado de trabalho, né? Então, eu vou passar indo para as legislações, Convenção, Constituição, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora eu falo um pouco com relação à Lei 8.112 de 90, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, né? E etc. Então, nós temos na Lei 8.112 de 90 um artigo expresso, né? O artigo expresso, o artigo 98, que fala no seu parágrafo 2º o seguinte: também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário, tá? E aí, então, para o servidor, portanto, com deficiência, ele teria essa possibilidade, né, como fala aí, um horário especial de trabalho e não precisaria compensar, tá? E aí vem o parágrafo 3º desse mesmo artigo e fala o seguinte: o servidor pode ser que seja uma pessoa sem deficiência, mas se tiver um cônjuge, filho ou dependente com deficiência, ele vai ter direito, portanto, a esse horário especial e não precisa compensar o horário, tá? Então, isso é expresso na Lei 8.112 de 90. Aqui eu trouxe brevemente uma decisão, né? Cada vez mais se encontram decisões com relação a isso, né? E a essas circunstâncias, ó, desse ano, não é? Em que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele reduziu a carga horária de 40 para 30 horas semanais para a servidora com filho autista. O que se tem aqui é que se verifica uma judicialização, porque se por acaso o artigo 98 ele fosse cumprido automaticamente, um horário especial sem redução de salário, sem redução, enfim, dos recebimentos, né, e sem compensação de horário, nós teríamos que não haveria necessidade de judicialização que nós temos aqui, tá? Então, teve que ser ajuizada uma ação e houve uma redução aqui, que não foi uma redução, né, em geral, que se dá aqui de 40 para 20 horas, se reduziu para 30 horas, né, para que então essa mãe ela possa ter esse acompanhamento, né, que se sabe, o autismo ele é uma deficiência para todos os fins legais, e há uma necessidade de acompanhamento em vários tipos de terapias e vários tipos de, né, enfim, de tratamentos, digamos assim, então, não se consegue fazer tudo, né? Então, a partir dessa circunstância, você conseguiu essa redução, mas chama atenção a necessidade de judicialização, né? Porque talvez, né, se fosse seguido, não precisaria ajuizar uma ação, contratar um advogado, né? E às vezes recorrer porque não se ganha direto, né? Até que se consiga, enfim, ou não, né? Mas enfim, é que você conseguiu uma decisão favorável para a redução de carga horária. Isso para servidores públicos federais, né? E qual é a situação para servidores públicos estaduais, servidores públicos municipais? Então, o que nós temos aqui? Que dependendo do estado, né, que se está e do município, não há regramento expresso sobre isso. Tá? Então, nós temos que, né, talvez o Rio de Janeiro tenha, o Rio Grande do Sul não tenha, né? Então, com relação a essa circunstância, dependendo do município, do estado, não há regramento expresso. Então, o que acontecia muito era judicialização, né? Então, se tinha muita judicialização, se ajuizava ações pedindo uma equiparação a servidores públicos federais. Por que que um servidor público federal consegue, portanto, essa redução de carga horária? Tudo bem que está expresso na lei lá, mas o municipal não consegue, o estadual não consegue. Então, havia muita judicialização de servidores estaduais, municipais, com filhos, né, com deficiência, pedindo essa redução de carga horária, sem prejuízo de salário e sem compensação de horários, né? Então, o que aconteceu? Recentemente, nós tivemos um julgamento pelo STF. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando nós temos uma situação de grande repercussão, aí tem repercussão geral, uma situação que não é um caso só,
né? Ele ultrapassa, a legislação fala assim, ultrapassa interesses subjetivos das partes. Então, não é eu cobrando a minha vizinha, né? Isso interessa só a vocês duas. Então, isso não deve chegar ao STF, né? Não deve. Agora, se por acaso tivermos uma circunstância, como havia uma judicialização muito grande disso aqui, é um tema que, então, foi tido como ultrapassa interesses subjetivos das partes. E, a partir daí, então, o STF chama, digamos assim, esse tema, ele coloca lá para ser julgado, e, a partir daí, ele tem que ser aplicado. É um tema, o número é 1097, com repercussão geral, né? E até coloquei aqui, então, o que é o que é a repercussão geral, né? Instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem interesses subjetivos da causa, né? Subjetivos, ou seja, das partes. Então, algo que tem uma relevância econômica, política, social ou jurídica. E aí, a partir, portanto, desse tema, né, o STF julgou e ele colocou o seguinte: o julgamento pela Suprema Corte Brasileira foi dito o seguinte: se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horários, sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. Então, a partir, portanto, deste tema, foi um julgamento relativamente recente pelo STF. Aí está aqui a tese, né, que é fixada, está ali entre aspas no próximo parágrafo: aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.102 de 90, que é exatamente esses aqui, né, que nós tínhamos comentado brevemente. Então, o que se pode pensar, obviamente, como conclusão lógica, que para servidores e servidoras públicas federais, estaduais e municipais, há um direito que está estabelecido, não é? E que, a princípio, é só pedir. Né? É só pedir e vão ter, portanto, como consequência a redução de carga horária, sem prejuízo de salários, de remuneração, né? E sem obrigação de compensação de horários. Muito bem, como é que fica para trabalhadores seletistas, né? Deixa eu só terminar aqui, não, aqui já li, né? Como é que fica para trabalhadores seletistas, portanto, que seria o nosso próximo ponto, né? Então, uma empresa privada, né? Uma empresa privada, se estou contratada por uma empresa privada, o que nós temos aí é que eu vou ser, portanto, regida pela CLT, tá? A Consolidação das Leis do Trabalho. Na CLT, não há previsão de redução de jornada de trabalho na forma como estabelecido para os servidores públicos. Não há essa colocação com relação a pessoa com deficiência, ser cuidador de pessoa com deficiência, não tem nada na lei. Então, não existe, tá? Nós não temos. Então, a pessoa aí seletista, né, esse trabalhador seletista, ele já vai entrar em desvantagem em comparação com o servidor público federal, municipal e estadual, certo? Então, o que se vem percebendo? Poucas, parcas, né? Mas se vem percebendo um ajuizamento de ações, então uma judicialização solicitando uma equiparação com relação, né, da mesma forma, portanto, que o servidor público, que você consiga essa redução de horas diárias, de horas semanais, mensais, igualmente sem redução de salário e sem prejuízo aí, portanto, sem que tenha que compensar, né? Mas são poucas as decisões que nós temos com isso, né? Com relação a isso, não há uma lei que eu vou dizer, está aqui a lei, está aqui o tema do STF, eu quero o meu direito. Nós não temos isso, então tem que ter uma elaboração, né? Para que então se possa pedir. E aqui eu trouxe uma decisão, né, 2023 também, que fala ali do TRT da 2ª Região, julgou procedente o pedido de uma mãe empregada seletista para reduzir em 50% as horas diárias. Na fundamentação da decisão, foi dito que, ainda que não haja uma regulamentação infraconstitucional, a Constituição Federal destaca a importância da preservação do direito à vida e à saúde, especialmente da criança e de seu núcleo familiar, e por isso a empregada fez jus à redução de carga horária. Então, quando eu comecei a minha fala aqui, eu falei da importância do diálogo,
né? O diálogo das fontes, né? De forma coordenada, eu vou poder dialogar de maneira a maximizar o interesse no qual eu quero tutelar, eu quero proteger. Então, não tem nada na CLT que fale sobre isso, mas eu tenho outras legislações. E aqui foi ganha essa redução de uma empregada seletista, tendo por base a Constituição, né? Em tudo aí que a gente já comentou a respeito dela. Agora, vejam só, ainda que se tenha essa possibilidade de judicialização e redução de carga horária, nós não podemos, no caso, esquecer que há uma vulnerabilidade ali, né? Nós temos uma vulnerabilidade desta mãe, que pode muito bem, e eu vou falar um pouquinho mais para frente também, e que pode muito bem perder o seu emprego, porque não há uma estabilidade funcional como tem os servidores públicos estaduais, federais e municipais. Mas, enfim, né? Então, esse é um outro ponto. Vamos seguir tratar ainda um pouco mais sobre legislação. Então, na CLT não tem nada, né? Mas temos aí casos de judicialização. Muito bem. Ano passado, 2022, surgiu essa lei. É uma lei que, no papel, ela é muito interessante, a lei emprega mais mulheres, né? Que a ideia, como fala a lei, estudiosos da lei, é fomentar a conciliação entre parentalidade e trabalho. Então, há vários regramentos, há vários artigos ali, inovadores, interessantíssimos, de flexibilização, de redução de carga horária, etc., que são trazidos nessa lei. Tá? O nome é bem assim, emprega mais, com né, o mais ali, o sinal, mulheres, lei 14.457/2022, né? E o que se tem com relação a familiares, a cuidadores, né, de pessoas com deficiência? Então, eu peguei os artigos que tratam sobre essa matéria. Então, eu tenho o artigo 7º, ele fala assim, ó, na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, nos termos do capítulo da CLT, os empregadores deverão conferir prioridade, inciso 2, às empregadas, os empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência sem limite de idade, tá? Então, essa seria uma prioridade para a modalidade de teletrabalho, seria um direito conferido aqui pela lei. E esse direito, vejam só, é um direito para empregadas de empresas privadas, né? Ele pode ser usado para essas pessoas, enfim, que trabalham em empresas privadas. Depois, o que mais que tem aqui? Artigo 8º, a flexibilização de jornada de trabalho para as empregadas que tenham filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência. Então, não só contempla a legislação, essa legislação nova, que as mães e pais cuidadores, né, até de uma criança de até 6 anos de idade poderiam solicitar essa flexibilização, ou então mães e pais e cuidadores de pessoa com deficiência, aí não tem limite de idade, né? E aí tem as possibilidades de flexibilização, tá? Regime de tempo parcial de trabalho, no qual é possível que a mãe trabalhe menos horas por semana, mas aqui a mãe vai ter uma redução com relação ao seu salário, né? Porque ela vai receber de acordo com as horas trabalhadas. Então, não é, né? Enfim, não teríamos ali uma possibilidade de manutenção do salário, não, vai ter a redução, né? Seria um regime parcial de trabalho, mas teríamos aí uma redução de salário. Depois, um regime especial de compensação, jornada de trabalho, né? Meio de banco de horas, né? A mãe poderá reduzir a carga horária, mas tem que compensar. Então, não há a possibilidade de redução de carga sem redução de salário, vai reduzir o salário, e ainda que se tenha uma compensação, né, de horários, que se possa ter uma flexibilização ali, nós temos que, como consequência, tem que ter uma compensação, tá? Então, se não trabalhou num dia, aquelas horas, e eventualmente vai ter que trabalhar ali para que se receba o mesmo salário, né? Então, aqui é um exemplo, jornada de 12 trabalhadas por 36 descansadas, antecipação de férias individuais, e horário de entrada e saída flexíveis, né? Então, aqui são alguns pontos, mas são os pontos dessa lei que tratam sobre essas possíveis flexibilizações e amparo, digamos assim, para mães e pais de pessoas com deficiência relacionadas ao trabalho, né? Só que tem um ponto dessa lei que eu coloquei aqui, né, que essas flexibilizações do artigo 8º, né, e etc., enfim, os direitos que essa lei garante, a todo momento a lei traz direitos, mas em seguida ela fala assim, ó,
As flexibilizações, elas vão ser realizadas por meio de acordo individual, coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o que se pode pensar que deriva aí dessas colocações que a todo momento a lei fala, né? A mãe, o pai, né? Pode ter tal direito, pode ter essa flexibilização, pode ter assim, pode suspender o contrato de trabalho, pode fazer. Tem vários pontos que essa lei traz, né? Mas aí, daqui a pouquinho, depois que te dá um direito, já fala. Só que isso tem que ser acertado com o teu empregador, né? Então, através de um acordo individual, empregado-empregador, um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho, né? E aí, o que se pensa, mais uma vez, até coloquei aqui uma nota crítica, né? Nós temos uma assimetria. Há uma assimetria na negociação entre o empregador e o empregado, porque quem está negociando com, né, ali no caso, essa mãe, por exemplo, com o empregador, ela, a princípio, vamos pensar, ela não vai querer perder o seu emprego. Então, será que ela vai solicitar isso? Ela vai pedir essa flexibilização porque não é automático, é por acordo individual, né? Ela vai ter que ir e falar, né? Ou coletivo, enfim, mas pegando um exemplo aqui de acordo individual. Então, há essa legislação, né? É uma legislação que, de novo, na sua teoria, ela traz realmente muitos direitos para mulheres e para mães, e se relaciona com relações de emprego e maternidade, só que ao mesmo tempo que dá, ela coloca isso, né? Então, eu estou numa posição de vulnerabilidade, não há uma igualdade de posições ali entre empregador e empregado, há uma diferença. Então, quando se vai negociar com o empregador para que se possa tentar uma circunstância de flexibilidade, de, enfim, de jornada, né, mais flexível, etc., será que se faria? Será que algumas talvez, mas talvez algumas outras não, por receio de perder emprego, de serem demitidas porque não há uma estabilidade funcional. Então, esse é um ponto. E o outro ponto também é dessa judicialização que eu comentei brevemente antes, porque há poucos casos, se encontra, né, de circunstâncias de mães que estão ali, que ajuizaram ações e pediram redução de jornada, sem prejuízo de salário, e ganharam, né, que foram ali algumas situações que eu comentei, mas elas não têm estabilidade, né? Então, por quanto tempo será que elas vão ter isso? Porque a qualquer momento pode ter aí essa rescisão do contrato de trabalho e ter a demissão delas, né? Então, porque segundo dados, né, da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa enorme que foi feita em 2016, 48% do crescimento do seu filho, elas estão desempregadas. Iniciativa do empregador. Então, há aqui uma vulnerabilidade muito grande, tanto para judicializar, quanto até mesmo para tentar essa flexibilização que é trazida nessa lei do ano passado. Aqui eu trouxe essas decisões, eu li isso aqui ontem à noite, não estava nos slides aqui, ó, foi de ontem, 19 de outubro, não é? Duas decisões recentes, né? Então, aqui fala exatamente de uma empregada seletista, uma das decisões de uma empregada seletista. Eu coloquei tudo aqui, mas eu queria ler porque eu achei interessante, como eu comentei, são poucos os casos aí de trabalhadoras regidas pela CLT que conseguem, que ajuizam a ação e, portanto, conseguem a redução de jornada sem prejuízo de salário. Então, aqui é do site Migalhas, é um site jurídico, né? A primeira e a segunda jornada a responsáveis por crianças autistas. Os dois casos se referem a uma empresa de serviços hospitalares e se fundamentaram na interpretação das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. O primeiro caso foi julgado pela segunda turma, foi ajuizado por uma assistente administrativa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, com jornada de 8 horas diárias. Sua filha, atualmente com 10 anos, foi diagnosticada com TEA, transtorno do espectro autista. Após ter o pedido de redução de jornada pela metade recusado administrativamente, ela recorreu à justiça, alegando a necessidade de acompanhar a rotina de atendimento da menina, que envolve psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogo e terapeuta ocupacional, além da obrigatoriedade de fazer atividade física. Não há como dar conta de tudo, sustentou. O pedido foi rejeitado pelo TRT da 22ª Região, que entendeu que, embora o estado de saúde da filha exija atenção especial, não havia prova da necessidade de acompanhamento contínuo que justificasse a redução de jornada.
Segundo o TRT, o laudo médico registrou que o TEA foi classificado como de nível 1, leve, em que a criança, ainda que não tenha um comportamento totalmente adequado para a idade, se comunica fluentemente e interage bem com as pessoas. Com isso, concluiu que o caso não tinha gravidade. A relatora do recurso de revista da assistente, desembargadora Margarete Rodrigues da Costa, fundamentou seu voto na Constituição da República, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem força normativa de emenda constitucional. A relatora observou ainda que o regime jurídico único dos servidores públicos federais prevê horário especial a pessoas com cônjuge, filho ou dependente com deficiência. E a Lei Berenice Piana equiparou a pessoa com transtorno do espectro autista com pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Embora a auxiliar seja seletista, a desembargadora aplicou a disposição do regime jurídico único por analogia e lembrou que em dezembro de 2022 o STF fixou tese sobre a ampliação dos efeitos dessa norma aos servidores estaduais e municipais, reconhecendo a eles o direito à redução de jornada de trabalho sem redução de remuneração, caso tenham um filho ou dependente com deficiência. Então, alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles é que, enfim, como eu comentei, eu li ontem, né, super recente a decisão, mas essa mãe ou essas mães, elas só conseguiram a redução de jornada no TST, que é a última instância, né? Então, se tem é o Tribunal Superior do Trabalho, né, é o que julga as causas trabalhistas, porque antes os direitos que elas pleitearam, né, para chegar no TST, eles foram negados. Tá? Então, não foi dada essa redução, não foi dada, e aqui não li a decisão, né, como eu comentei, eu peguei ontem à noite essa notícia, mas aqui, pela informação da notícia, foi aqui a ideia de que, né, não precisaria disso, né, porque aqui a criança não precisaria de tanto auxílio, porque, né, se enquadraria ali no suporte 1 do autismo. Mas depois aí se conseguiu, então, essa redução. Aí eu fico pensando, né? O primeiro ponto é esse, segundo ponto. Quantos anos demorou isso? Né? Porque para que se possa chegar até o TST, né? Até a última instância ali, basicamente trabalhista, não é algo de um mês, né? Então, por quanto tempo não se conseguiu o que essa mãe, o que essas duas mães, portanto, elas queriam, e agora, portanto, o TST, ele deu, né? Ele concedeu essa redução. E, de novo, para alguém que é do regime seletista, uma empregada que não é, portanto, servidora pública. Terminada aqui essa colocação da legislação, já vou me encaminhando aqui para a parte final da nossa fala, da minha fala. E eu coloquei alguns obstáculos, né, que eu penso aí que as mães, elas enfrentam. A mãe, ela ainda é a principal cuidadora, né? Nós temos aí que as pesquisas mostram que, claro, vem crescendo uma conscientização e há ainda, né, digamos, uma participação maior dos pais aí com relação ao cuidado, criação dos filhos, mas a mãe ainda é a principal cuidadora, a carga mental com relação às circunstâncias do dia a dia, ela ainda é da mãe, né? Um percentual muito alto com relação a isso. Então, sendo a mãe uma principal cuidadora, esses direitos que a gente pode pensar aqui, né, os direitos que a pessoa com deficiência, ela sendo mãe de pessoa com deficiência, ela poderia usufruir, poderia ter, porque não são direitos, esses direitos não são presentes, né? Esses direitos são tratamentos desiguais aos desiguais, né? Então, essa mãe de pessoa com deficiência, essa mãe deficiente, ela com deficiência, ela tem, portanto, aí direito a receber tais direitos, né? Então, não são presentes que são dados para ela, nada mais que se faz é cumprir um mandamento constitucional de tratamento desigual aos desiguais. Em especial com relação ao trabalho, né? As mães possuem uma vulnerabilidade no mercado de trabalho, há vários variáveis que nós podemos trazer aí com relação e que traz restrições, no mínimo temporárias, com relação ao mercado de trabalho, né? Que a gente pode pensar ali a amamentação, né? Enfim, uma ideia de ser ainda a principal cuidadora, e com relação a isso, se o filho fica doente, em geral, a mãe que cuida, quem vai levar para o médico, etc. E acaba, então, que isso no mercado de trabalho contribui para esse percentual tão alto que 47% das mães, após retornar à licença maternidade, acabam demitidas, né? Então, há uma vulnerabilidade, sem dúvida alguma, da mãe. Agora,
ainda mais de uma mãe de uma pessoa com deficiência, né? Então, aqui o direito chama nessa ideia vertical de análise de vulnerabilidade, hipervulnerabilidade, vulnerabilidade agravada. Porque se talvez para uma mãe com criança menor, adolescente, enfim, se há restrições temporárias, ainda que por muitos anos no mercado de trabalho, talvez para uma mãe com uma pessoa com deficiência, essa restrição ela seja permanente, a depender da deficiência de seu filho, né? Então, há essa restrição no sentido de barreiras, né, que ela enfrenta e que seu filho enfrenta, e como consequência, devido a isso, é necessário, de novo, esses direitos dando essas garantias maiores, tratando desiguais de forma desigual, né? Aqui também coloquei algumas outras dificuldades enfrentadas, né, além de mercado de trabalho, plano de saúde, né, que há negativas com relação a tratamento, SUS, né, também, que se tem aí um sistema para tratamento de pessoa, tratamento no sentido de auxílio, né, de cuidado de pessoa com deficiência também não é tão eficaz como se gostaria, a dificuldade de inclusão escolar, acesso à medicação, né, e quem que em geral vai atrás disso tudo, né, quem que vai tentar verificar na escola que seu filho não está bem incluído, quem que vai verificar com relação ao plano de saúde, né? Se tiver plano de saúde, tentar ali, enfim, fazer aquela terapia que seja importante para o seu filho. Quem que faz isso? Quem que vai atrás de uma medicação? Quem que está ali estudando? Em geral, é a mãe, tá? Temos pais? Temos, mas partindo de dados de mãe como principal cuidadora, né? Cuidadora, em geral, é a mãe. E aí isso prejudica, de uma certa forma, essa carga toda a saúde mental da mãe. Né? Então, nós temos aí um encadeamento de situações, né? Então, também é um obstáculo a ser diminuído, né? Mitigado. Então, aqui se parte para a última parte, Camila, que é a ideia de instrumentos de apoio para mães de pessoas com deficiência, né? Então, o que se tem no momento, o que nós temos no momento com relação a isso? E a verdade é que se tem muito pouco. A verdade é que se tem muito pouco. Nós aí, quando veio essa ideia de fazermos esse workshop, né, e trazer, a gente queria trazer esse panorama, né, de quais são as legislações, mas também trazermos o que nós temos hoje, né, e nós encontramos muitas poucas políticas de apoio, não é, para mães de pessoas com deficiência, né, e também para as pessoas com deficiência sendo mães. Então, o que nós temos aqui? Na Federal de Minas Gerais, nós temos um regime especial de permanência, que é matrícula abaixo do limite mínimo de créditos, flexibilização dos critérios de matrícula, ritos simplificados para trancamento total parcial de matrícula. Então, se pensa aqui de academia no sentido aí de estudante, né? Depois, aqui foi trazido também um projeto Mães Produtivas do programa EAD Social, mantido por várias instituições em parceria com a Aliança de Mães e Famílias Raras, oferta bolsa de estudos para mães de crianças com doenças raras. E esse edital aqui, né, desse ano, da Fiocruz, então, que reservou 2 vagas para candidatos que se autodeclarem pessoas com deficiência e uma vaga para mulher que se autodeclare mãe de filho ou filha com deficiência ou condição de saúde complexa, rara e crônica. Então, isso é o que nós temos conhecimento no momento, né? E esse edital aí, em especial, é algo que nos dá um fio de esperança em pensar que, né, já se está pensando, talvez, né, que se alguém já está pensando nessa possibilidade de necessidade de apoio, de suporte, de políticas que, enfim, coloquem as mães aí de uma maneira que possam disputar em igualdade de condições com outras pessoas, né? E aqui eu só finalizo com uma, né, pergunta: onde estão as cotas para as mães, onde estão as cotas para pessoas com deficiência? Talvez por muito tempo se pensava que, ou se pensa ainda, que mães, né, elas podem trabalhar as mesmas horas que quem não é mãe ou que é um pai, digamos assim, né? Dar conta de tudo e ainda ter aquele horário a ser trabalhado de forma, portanto, normal, né? Aquela carga horária normal. Será que não seria um momento de repensar isso, né? Onde estão as cotas para mães com pessoas com deficiência? Onde estão, talvez, aí, algum tipo de apoio um pouco mais? Se verifica apoio para em várias situações. Será que as mães também não estão precisando de um olhar diferenciado? Um olhar diferente, né? Uma perspectiva, portanto, aí, de inclusão dessas mães em todo o contexto
histórico, social, né, enfim, que elas estão enquadradas, e a partir daí tratar desiguais de forma desigual, certo? E aqui finalizo a minha fala, eu acho que deu ali bem certinho, mais ou menos 1 hora, agradeço a todos e a todas, e fico à disposição para questionamentos.